Fala galera, eu sou o Rio e eu quero te ajudar a começar a estudar agora em março para o vestibular ou para o Enem. Eu sei que não é fácil começar a estudar para o vestibular, eu sei que você se sente perdido, frustrado, até porque você gostaria de ter começado provavelmente antes, em janeiro ou fevereiro, só que o carnaval não te deixou, as férias não te deixaram, a procrastinação não permitiu e tá tudo bem. Ainda dá muito tempo de estudar para o vestibular e hoje eu quero te ensinar justamente isso. De forma direta, um passo a passo, sobre como que você vai fazer o seu cronograma, onde você pode estudar e como você faz para estudar. Além disso, como eu disse, você que está frustrado com os estudos, você provavelmente não conseguiu estudar por conta da procrastinação. Então eu vou te explicar também por que você provavelmente não consegue começar a estudar, tá certo? O que você pode fazer em troca desse conteúdo que vai ser bem completo para vocês é se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar na minha comunidade do Discord, tirar suas dúvidas por lá e, enfim, participar desse grupo de pessoas que querem crescer na vida. Olha só, se você prefere o cronograma tradicional, ou seja, aquele cronograma onde você mistura as disciplinas e estuda todas elas de uma vez, eu recomendo fazer o seguinte, eu recomendo você sempre estudar só 2 disciplinas por dia. Porque se você misturar demais, vai ficar uma alternância muito grande de matérias no seu dia, você vai ter dificuldade de quando começar, quando terminar cada disciplina, e você vai demorar para pegar no ritmo nessas mudanças de matéria. Então eu recomendo sempre você estudar 2 disciplinas, sempre misturando exatas e humanas. Além disso, eu tenho aqui uma sugestão do que você pode fazer durante a sua semana, né? Então você vai estudar nas duplas de matemática e português, física e geografia, história e química, biologia e filosofia e sociologia, no caso do Enem. E na sexta-feira você pode estudar redação e fazer uma revisão. Então isso aqui é uma sugestão, mas você pode modificar do jeito que você quiser, ainda mais se você estudar mais do que 5 dias por semana. Você pode estudar, por exemplo, repetir as matérias que você tem mais dificuldade, que você tem que ter uma maior melhora em notas, né? Então, por exemplo, você é ruim em matemática, estude matemática 2 vezes por semana. Você é ruim em química, então estude química mais vezes por semana, tá certo? Essa daqui é a minha sugestão de cronograma tradicional, você pode ver no Excel, que eu estou deixando aqui também na descrição. Você pode ir lá, você pode baixar para o seu computador, para você utilizar e modificar do jeito que você quiser. O segundo tipo de cronograma que eu recomendo, que é o que eu mais recomendo, é para as pessoas que têm TDAH, para as pessoas que, quando tem muitas alternativas em mão, elas se confundem e acabam procrastinando por conta disso, que foi o meu caso. Eu passei na FUVEST com esse tipo de cronograma que eu mesmo criei e eu sempre compartilho aqui na internet, que é o cronograma do Rio. Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai estudar uma dupla de disciplinas do começo até o fim, certo? Então, por exemplo, ao invés de estudar uma disciplina por dia, a gente vai estudar a disciplina, aqui no caso, começando em março, por 1 mês e meio. Então, você vai começar com matemática e português e vai estudar até metade de abril. E aí você vai começar física e geografia e vai continuar até o final de maio. E por aí vai. Setembro e outubro, né, são 2 meses extra. Por que 2 meses extra? Poderia ter feito, sei lá, 1 mês e 75 e 0,75 do outro? Poderia, fecharia a conta, só que ia ficar muito complicado para vocês entenderem. Então eu resolvi fechar 1 mês e meio, que eu acho que é mais simples de você entender quando começa e quando termina o seu estudo. No final, o que você vai fazer? Você vai ter 2 meses extra para você continuar estudando aquilo que não deu tempo, certo? Além disso, nessa etapa final, você vai fazer simulados do vestibular que você vai prestar. É muito importante fazer isso. E você vai revisar tudo aquilo que você estudou durante o ano, além de ter esse tempo extra, certo? Então é bem simples de entender. Você vai conseguir focar só em 2 coisas durante 1 mês e meio, durante mais ou menos 45 dias. Isso vai ajudar muito na sua concentração e no seu foco. Cansou de matemática, estuda português. Cansou de português, estuda matemática, alterna entre elas e vai evoluindo, tá bom? Uma coisa que não está clara aqui é que cada um desses meses você vai estudar as 2 disciplinas, mais redação, e você vai continuar fazendo revisões pelo menos aí 1 vez por semana, 1 vez a cada 2 semanas, sentindo a sua necessidade, né? Nos primeiros meses não tem muita coisa para revisar, então não faz sentido você ficar fazendo revisão no primeiro mês, por exemplo. Mas, conforme você vai avançando o ano, você vai vendo que, estou esquecendo do que eu tinha estudado, você vai começar a fazer revisão, tá certo? Então, 2 disciplinas, redação e revisão, apenas durante o seu estudo. E isso daqui também está no nosso Excel, lá no link abaixo.
Próximo tópico que a gente vai falar é onde estudar. Quais são as fontes de conteúdo que você pode utilizar para você estudar? Porque você deve estar perdido, tipo, tá, legal. Quais assuntos eu tenho que estudar? Onde que eu consigo encontrar esses conteúdos? Tá, eu vou te dar aqui algumas recomendações. Primeira recomendação é para quem tem dinheiro para gastar, para investir com estudo. Se você consegue pagar um cursinho, é o caminho mais fácil, é o mais garantido, mais simples de todos. Eu tenho um vídeo falando sobre um ranking de cursinhos, esse daqui é só a parte 1, eu ainda tenho que terminar a parte 2. Então lá tem algumas recomendações de cursinhos que você pode assinar que eu recomendo. Eu tenho vários critérios, ele é bem transparente quanto a isso. Além disso, se você quiser aprender matemática, eu tenho 2 recomendações. Primeira, obviamente, é você estudar comigo no Matemática 101. Eu tenho um canal só de matemática aqui no YouTube. Então você pode ver que eu tenho também um curso de matemática básica gratuito no YouTube. E eu tenho um curso completo do zero até o Enem para quem quer aprender matemática e tem dificuldade. Outra opção paga para quem tem dificuldade, isso aqui é pago, isso aqui é gratuito, isso daqui é pago, tá? É o Desvendando a Matemática do Felipe Ghisoli, do Universo Narrado. Ele é muito bom explicando, ele segue a mesma linha que eu de te explicar por que as coisas acontecem, sem decoreba, e eu recomendo bastante o método dele. O link também vai estar aqui na descrição, certo? Materiais gratuitos para quem está quebrado. Vamos lá. Primeiro de todos, YouTube. Você encontra todas as aulas que você precisar para você ser aprovado no vestibular no YouTube. Tudo de graça. Segundo lugar, Khan Academy. É um lugar que tem aulas de matemática e principalmente da área de exatas. Então, no Khan Academy você consegue encontrar essas aulas, principalmente do período da escola, né? Então, se você tem dificuldade de matemática, o Khan Academy é um ótimo local que tem os conteúdos organizados para você aprender. Não tem desculpa para você não aprender matemática se você tem um recurso tão poderoso quanto esses. E o dublador do Khan Academy é o Goku. Então, mano, sua aula vai ser fantástica. Material para você utilizar de graça. ESAG. Como é que chama? ESAG. Enfim, material do ESAG. ESAG Solidário, lembrei. Então, o ESAG Solidário é um material didático que eles distribuem gratuitamente e vai ser sempre do ano anterior. O que muda o material do ano anterior para o ano atual? Basicamente nada. Muda algumas questões novas que eles adicionam. Revisões, essas coisas. Só que você pode utilizar 100% que esse conteúdo vai te ajudar. Principalmente se você for fazer Enem, beleza? Então, para onde você encontra tudo isso? Google. Gente, digita o nome de cada um desses sites lá no Google ou vê aqui no link da descrição e você vai encontrar tudo que você precisa, tá certo? Lista do que cai no vestibular. Cara, o que você vai fazer? Você não precisa de uma lista. Você vai seguir ou o próprio material didático, você vai usar o material didático como base e pesquisar as videoaulas no YouTube, por exemplo, é uma opção que eu recomendo para vocês, ou no cursinho de vocês, basta seguir a ordem das aulas, né? Então, pago, utiliza o cursinho, gratuito, utiliza o material do ESAG como base e aí pesquisa os conteúdos, beleza? Ou usa o Khan Academy, tá? Se você tem dificuldade de aprender sozinho, se você não tem essa independência, você pode conhecer o meu curso Gabaritei, que é um curso sobre aprendizagem para vestibulandos. Lá eu vou te ensinar a aprender como estudar, como ter independência nos estudos, beleza? Próximo tópico que a gente vai falar aqui é sobre como estudar. Eu acho que muita gente não sabe como estudar, eu vou te passar um passo a passo simplificado para você saber o que você pode fazer sem enrolação, sem frescura, tá? Primeira coisa, você vai definir o que você vai aprender no seu dia. Então você vai ver qual que é o tópico que você vai aprender. Segunda coisa, você vai limitar o tempo de aprendizagem. Esse aqui é um grande erro que as pessoas cometem. Você começa a estudar, você fala assim, eu vou estudar matemática. Você não sabe qual que é o tópico, você não sabe quanto tempo você quer demorar. E o que isso faz? Faz com que você demore quanto tempo você tiver. Então você pega um tópico tipo proporção, e você fica 1 dia, 2 dias, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, você nunca sai daquela porcaria. Por quê? Porque você não definiu um limite. E se não tem limite, você vai ficar lá o quanto tempo você quiser. Porque você sempre vai ficar pensando, o quê? Eu não aprendi tudo, eu acho que eu não sei o bastante. Né? Então, esse limite de tempo é muito importante. Qual que é o tempo recomendado que eu dou para vocês? É de um assunto por dia ou um assunto a cada 2 dias no máximo. Fechou? 3. Faz uma passagem rápida sobre a matéria que você vai estudar. Então, o material didático é muito importante nisso, porque ele permite que você tenha uma visão geral do que você vai estudar antes de sair lendo tudo. Folheia, então, o capítulo. Na videoaula, você não consegue fazer isso. É mais difícil. E por que é importante fazer uma passagem rápida? Porque você vai deixar de estudar de forma passiva dessa forma. Você já vai meio que indexar
o que você vai aprender e algumas dúvidas, algumas perguntas na sua cabeça. Então é importante fazer esse processo. 4. Vai lá, assiste a aula ou lê o livro. Simples, todo mundo deve saber fazer isso. 5. O que você vai fazer? Depois que você terminou, você vai tentar organizar e anotar as informações que você aprendeu na aula. Se for necessário, você pode dar uma verificada no material, né? Mas tenta fazer isso de cabeça para fazer com que seu estudo se torne o máximo de ativo possível, no sentido de que você está colocando no papel aquilo que você entendeu. Esse processo já vai te ajudar a entender se você aprendeu a matéria ou se você estava boiando, certo? Se você não conseguiu lembrar de tudo, recomendo sempre que você veja o material didático, porque lá é possível de você encontrar rapidamente as lacunas que ficaram faltando. Na videoaula, se ela tem 30 minutos, você vai gastar 30 minutos para encontrar poucas coisas que você esqueceu. Então, não é bacana de você assistir uma videoaula 2 vezes, por exemplo. 6. Pratica e testa aquilo que você estudou, certo? Eu tenho uma proporção aqui bem simples para vocês seguirem, que é o seguinte. Em exatas, Em exatas, certo? Vocês vão estudar numa proporção 1:3. Ou seja, para cada 1 minuto de videoaula, você vai gastar 3 minutos fazendo exercícios. Então, se você estudou 30 minutos de videoaula, vocês vão fazer o quê? 3 vezes 30, que vai dar o quê? 90 minutos, 1h30. Não, né? 90 minutos de exercícios, beleza? Então, teoria e prática. Nas matérias de humanas, você já pode fazer uma outra proporção. Você pode fazer uma proporção 1:1, ou seja, a cada 30 minutos de videoaula, você vai fazer 30 minutos de exercícios, ou você pode até fazer mais videoaula e menos exercícios. Porque em humanas, em geral, depende, tá, da matéria, vocês não precisam ficar fazendo muitos exercícios para praticar a aprendizagem. Tipo assim, como que o Brasil foi descoberto? Cara, é um fato. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito o que praticar. Porém, tem algumas matérias que você precisa de prática. Por exemplo, gramática. É interessante você fazer exercícios, até mais exercícios, para você entender melhor as regras gramaticais. Você precisa de exemplos, você precisa de prática para fazer aquilo. Já memorizar eventos de história, de geografia, você não precisa muito. Então, você pode modificar essa proporção do jeito que você quiser, que você achar mais bacana. Por exemplo, 2:1. Então, para cada 1 hora de videoaula, você pode fazer 30 minutos de exercícios. Depende do quanto você sentir que você precisa de prática, tá? E nisso você também vai testar, nos exercícios você vai testar se você realmente aprendeu ou não o assunto. Se você não conseguiu, se você errou uma questão e você vai sentir que falta você entender aquilo, o que eu recomendo? Você vai para o material ou você pesquisa na internet, certo? Porque vai ser mais fácil de você encontrar a sua resposta do que você assistir a videoaula inteira. Assistir a videoaula inteira é perda de tempo. De novo, né? Pela segunda vez, digo. Por último, você vai passar para o próximo assunto. Se você sentiu já confiança, você fez as questões, acabou o tempo limite, você vai lá e passa para o próximo assunto, beleza? Então, esse aqui é um algoritmo bem simples para você estudar. Você vê que não tem muito segredo, não tem muito, nossa, método de estudo, eu preciso saber, e aí é método Cornell e não sei o que lá. E não precisa. Se você fizer isso aqui, você já está tendo um estudo, uma base de estudo bem razoável, né? Beleza? Último tópico, então, desse vídeo é o quê? Não consigo começar a estudar. E agora? Se você já tentou fazer tudo isso, se você já organizou seus estudos, mesmo assim você não estuda, por que isso acontece? Vou dar 5 motivos que são os maiores motivos que fazem você não conseguir estudar. Primeiro, medo. Provavelmente você está estudando, o que você está tentando fazer está sendo baseado no medo. Medo do quê? Medo de não passar. Medo de não passar. Medo do quê? De não estudar direito. Medo do quê? De não conseguir fazer alguma coisa, de decepcionar meus pais, né? Então você estuda sempre pensando nos seus medos, você está fugindo de alguma coisa. Enquanto você ficar fugindo, você não vai conseguir estudar realmente. Quando você for estudar, você tem que estudar com vontade de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou estudar para ficar bom em matemática, sem medo. Não tem medo. Agora tem gente que estuda porque, eu vou estudar matemática porque eu tenho medo de não ir bem. Essa é a diferença que vai fazer você conseguir estudar ou não estudar, beleza? Então,
trabalhe o seu medo. Segunda coisa, você quer fazer perfeito. Então, você começa a estudar e você não começa a estudar por quê? Porque você está todos os dias pesquisando qual o melhor cronograma, como que eu faço para estudar, como que eu faço para revisar, como que eu faço não sei o que lá. E você quer fazer tudo perfeito. Não existe isso. Isso aqui é besteira. Por quê? Se você não coloca em prática o conhecimento que você está adquirindo, se você não estuda realmente, tanto faz se você sabe ou não sabe estudar direito. Se você não está estudando, você não está estudando. Né? 0 vezes infinito, continua dando 0. Eu até pensei, pô, será que dá infinito? Mas, beleza, então não adianta. Né? Se você não fizer nada, você nunca vai ter resultado, não vai adiantar. Feito é melhor do que perfeito, vai lá, estuda de qualquer jeito e vai evoluindo. Né? Ó, falta estudo progressivo. O que significa isso? Depois que você entende que você não vai estudar perfeitamente, você tem que tirar da sua cabeça expectativas absurdas, do tipo assim, começar a estudar 8 horas por dia. Certo? Ah, eu quero conseguir aprender um assunto por dia, porque o Rio falou que um assunto por dia é o ideal. Cara, no começo você não consegue bater as metas que a gente deseja. Então, ao invés de estudar 8 horas, comece estudando o tempo que você conseguir. 1 hora só, beleza, mas tenta aumentar o seu tempo a cada dia. 1 hora, vai para 1h30, vai para 2, vai chegar uma hora que você vai chegar num valor legal. E você não precisa de 8 horas por dia, sinceramente. Eu acho que 4 horas é um valor já bacana para você estudar. Né? A não ser que você seja realmente muito concentrado, muito disciplinado, que você goste de estudar, que você não veja dificuldade em estudar 8 horas, você estuda 8 horas. Agora, se você não tem essa inclinação, não força. Um assunto por dia, às vezes não vai dar, então tenta, né, estudar em mais dias, mas tenta acelerar, entende? Tenha na sua mente que isso aqui é a meta, você não está batendo a meta ainda, só que você, uma hora vai bater, você está no começo, você é um iniciante. Você é uma criança ainda tentando estudar, então uma hora você vai ficar bom nisso. Uma hora você vai ficar bom, acredita, você vai ficar bom. Motivação intrínseca fraca. O que é motivação intrínseca? Tem 2 tipos de motivações. Tem motivações intrínsecas, ou seja, que vêm de dentro, e tem motivações extrínsecas, que vêm de fora. Então, o que seria a motivação extrínseca? São motivações que não dependem da gente. Então, o que não depende da gente? Você usa como motivação passar no vestibular. Eu quero passar no vestibular. Só que passar no vestibular não é garantido. Então, se você fica tentando estudar porque você quer passar no vestibular, a sua cabeça está pensando, cara, mas isso não é garantido. Pode ser que eu estude e nada dê certo. E aí você para de estudar por conta disso, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Ah, eu vou estudar porque eu queria uma recompensa, eu vou me dar dinheiro quando eu estudar. Beleza, mas aqui é uma coisa externa, é fraca. Quando você tem motivações internas, ou seja, você estuda porque isso bate com seus valores. Então, quando tem a ver com seus valores, certo? Quando você entende a importância daquilo, quando você aprecia o seu crescimento, a sua evolução. Estudo não serve para nada, foda-se que não serve para nada. E daí? Ontem você não sabia fazer fração e hoje você sabe, você aprendeu uma coisa nova. Seu cérebro, de alguma forma, deu uma evoluída. E essa evolução que você está utilizando estudos, é só uma ferramenta, né? O estudo é uma ferramenta. Você está evoluindo mentalmente, sua lógica, seu raciocínio, sua memória, seu entendimento de mundo. Isso vai te ajudar a conquistar, a aprender coisas mais importantes lá na frente. Por enquanto, isso não vai ser muito importante. Assim como, lembra que você não lembra, óbvio, né? Mas quando a gente é criança, a gente tem aquele monte de brinquedo idiota, não é? Encaixar formas geométricas, cores, né? Letrinhas, são coisas inúteis, idiotas. Só que para aquele momento é importante para o nosso desenvolvimento mental. E quando a gente brinca com aquilo, a gente se diverte, a gente acha aquilo bacana. Você não está entendendo que você está nessa mesma etapa. Você tem que utilizar esses conteúdos que você vai prestar ao vestibular como se fossem brinquedos que você está usando para você desenvolver a sua mente. Quando você passar dessa fase, se for para a faculdade, possivelmente você vai ver coisas mais práticas, direcionadas ao mercado de trabalho, que você vai fazer realmente. Só que por enquanto você ainda não está capacitado para chegar naquilo. Você tem que usar essas ferramentas para você aprender essas coisas. Né? Então, é uma forma de você interpretar, de você criar motivação intrínseca, beleza? Quinto motivo, você não conseguiu visualizar o processo, no sentido de que você tenta estudar e é nublado. O processo de estudos é uma coisa que você não entende, né? Você está aqui,
a sua aprovação está aqui, certo? E o caminho de você hoje, estudando para chegar na sua aprovação, você não entende. É um processo nebuloso. E o objetivo da gente explicar para vocês, simplificar esse processo, é justamente isso, para você saber qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, qual que é o terceiro passo. O terceiro passo não deu certo, e agora? Faz um terceiro passo alternativo, volta para o quarto passo. Então, quanto mais você conseguir visualizar esse processo, melhor. Então, visualiza daqui para frente. Tenho 1 mês e meio para estudar matemática. Tenho esses assuntos. Quando que eu vou aprender cada um desses assuntos? Ah, e se der errado? E se eu atrasar isso daqui? Quais assuntos eu posso pular? Quais assuntos eu posso eliminar e deixar tempo extra para eu estudar depois? Quais assuntos são mais importantes? Como é que eu vou me visualizar estudando, aprendendo? Como é que vai ser meu dia? Como que eu vou me sentir? Visualiza o processo, o que você vai fazer. Quando eu passei no vestibular, eu coloquei na minha cabeça. Eu vou estudar só matemática e história. Eu comecei com matemática e história e eu dei 2 semanas para eu aprender todo o conteúdo. E eu me visualizei fazendo como? Pegava o livro, eu ia pegar as matérias e eu não ia fazer devagar, eu ia fazer rápido. Eu já comecei pelas questões, tentava fazer as questões mais difíceis, e se eu não conseguisse as mais difíceis, aí eu ia voltando um passo atrás para tentar entender. E se eu não entendesse, eu voltava na matéria, no livro, que não tinha internet na época, aprendia a matéria, e aí voltava para a questão e tentava fazer de novo. E eu ficava nessa daí. E eu visualizei todo esse processo, como eu ia fazer, eu ouvia música alta, eu me divertia fazendo aquilo, mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar só 2 horas por dia, eu ia fazer desse jeito, eu ia fazer da forma mais rápida possível, e eu falei pro meu cérebro, cara, dá tudo de si, porque a gente não tem tempo. Estudar em 2 semanas é absurdo, mas eu sei que talvez você consiga, que a gente consiga. Então, vamos fazer dessa forma. E eu visualizei tudo isso na minha cabeça. Não foi uma coisa que eu fiz aleatoriamente. Ninguém estuda no vestibular, aprende matemática em 2 semanas com 17 anos à toa. Você tem que visualizar, é uma coisa que você tem que querer. Você tem que parar de ter medo e ter o desejo de fazer o que você quer fazer, né? Então, isso daqui tudo faz parte de um processo que a gente está querendo construir em vocês. Essa ideia toda, geral, você vê que o que eu estou falando aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar de outras pessoas, né? Então, se você quiser aprender mais comigo, se você quiser realmente pegar o esquema geral disso, eu recomendo que você estude comigo lá no Gabaritei, que é meu curso de aprendizagem, e eu vou fazer uma live agora em março, e eu não sei quando ainda, mas eu vou fazer uma live tentando aprofundar melhor esse espaço, te dizendo o que realmente você vai fazer nos estudos, como que eu fiz agora, só que numa aula mais aprofundada, né? E essa live aqui, como eu disse, ela vai acontecer daqui para frente, eu não sei quando, eu vou avisar melhor a vocês, quando ela ficar pronta, quando o roteiro ficar pronto, e vai ser um conteúdão, tá certo? Para você não perder isso, eu peço só que você faça o que? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificação, né, de quando sair esse vídeo. Ou se você quiser também, você pode entrar lá no Discord, porque eu vou avisar a galera no Discord quando vai rolar a live, e aí você pode acompanhar, beleza? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Te agradeço por ter assistido até o final, se você ficou até aqui, e eu espero que você consiga estudar e seja aprovado, assim como, mano, toda a galera que é aprovada, mano, eu adoro quando o pessoal fala que conseguiu ser aprovado utilizando os meus conteúdos, utilizando o que eu falo aqui, e eu espero que você seja mais uma dessas pessoas, beleza? Bom, é isso, um abraço e até!